Vamos ouvir a palavra do nosso Deus vivo, santo e fiel. Meu irmão e minha irmã, graça e paz do nosso Deus Todo-Poderoso e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Estamos no mesmo barco, na mesma caminhada e também na mesma fé. Amém. Segundo Timóteo, na reunião da manhã eu falei capítulo 20. É capítulo 2. Diego, eu não tinha dormido a madrugada inteira, Diego. Eu vim aqui assim, eu falei assim, tomara que eu não venha dormir no culto aqui. Eu estava assim a madrugada inteira, acordado. Deram um conselho, pastor, não toma café não, pastor, senão o senhor não vai conseguir dormir. Eu não ouvi esse conselho. Tomei café. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 20. Lembrando, meus irmãos, que eu sou apenas um servo de Deus. Sou apenas um mensageiro, pela misericórdia e a graça de Deus. A mensagem do nosso Deus Todo-Poderoso, meu chamado, é preparar a noiva, assim como Deus tem me preparado. E essa é a minha missão, para a gente se encontrar com o noivo. Qual é a noiva que não se prepara para se encontrar com o noivo? Então esta é a minha missão. Então, segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 20, vai dizer assim: ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Vou reler novamente versículo 20. Paulo dizendo para Timóteo: ora, numa grande casa não somente há vaso de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Mais uma vez eu te agradeço por estar aqui firme e forte, levando a tua poderosa palavra, a palavra da salvação, a palavra que nos leva ao teu encontro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha falar poderosamente, usando a minha vida, Pai, para falar nos nossos corações, pois a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Enquanto nós estamos te ouvindo, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus misericordioso, um Deus vivo, santo, santo e fiel. Que o Senhor venha operar as tuas maravilhas nas nossas vidas e na vida dos nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus Cristo, do mesmo modo que o Senhor governa nos céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo e fiel. Podem se assentar. Paulo, ele está dando umas orientação para Timóteo. E do mesmo modo que Paulo foi usado para Timóteo, eu também estou sendo usado para falar com o irmão e com a irmã. Paulo, ele está declarando que numa grande casa existe vaso de honra e vaso de desonra. Ele fala isso dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que são vaso de honra, que busca, sabe, sempre está agradando a Deus. Tem pessoas que ainda não é vaso de honra, mas está buscando, sabe, está buscando agradar a Deus, pedindo para Deus força, pois sabemos que viver um evangelho não é fácil, ou não, é luta diariamente. Mas essa pessoa quer agradar a Deus, quer estar do lado dele. Mas tem pessoas que não. Tem pessoas que não querem.
agradar a Deus. Por isso que Paulo ele está dizendo que é um vaso de desonra. O vaso de desonra, ele não quer viver ali conforme o Evangelho. Ele vive conforme as coisas do mundo. Mas o vaso de honra não. Ele deseja ter um encontro com Deus. E por isso que eu disse, eu estou aqui, meus irmãos, para colocar a confiança no coração de vocês, para vocês não ter medo, para vocês lutarem assim, para estar agradando ao nosso Deus Todo-Poderoso, que é isso que Deus quer nas nossas vidas, é isso que Ele pede, que seja feita a vontade dEle. Como é que Ele conduz a nossa vida? Através da palavra, igual eu orei, a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então, todavia, Deus usou a vida dos profetas e colocou a palavra no coração dele, no coração deles e na boca deles, para orientar o povo. É assim que Deus deseja. Você não pode ser uma ovelha desgarrada, uma ovelha assim perdida. Não, Deus ele quer te pastorear. E a forma que Ele faz isso é através da palavra. Jeremias capítulo 18, eu vou provar isso. E eu tenho que colocar isso no coração dos irmãos. Já que estamos falando de vaso, pergunta para o irmão que está do lado: você é vaso? Pergunta aí para o irmão que está do lado: você é vaso? Você não é de vidro não, né? Senão tem palavra aqui que quebra. Mas nós estamos preparados para pegar os caquinhos também, não é? É, senhor. Jeremias capítulo 18, o versículo 1, né, Davi? Davi é um futuro pastor. Mas é lindo demais, né? Às vezes eu vejo lá nos status, né? É gostoso demais, né, Diego? Eita glória. Jeremias capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias foi essa: levanta-te. Ei, olha a Deus já falando com você. Levanta-te. Desce a casa do oleiro, e lá te falarei, te farei ouvir as minhas palavras. Olha aqui, quando é um servo de Deus, não faz igual Jonas, não. Deus deu uma ordem para Jonas, e Jonas, em vez de ir para Nínive, foi para Tarso. Jonas não ouviu a palavra de Deus, mas a baleia ouviu. A baleia ouviu quando Deus falou assim: pega aquele malcriado para mim, que eu vou ter um encontro com ele. Jeremias é diferente. Jeremias, ele desce a casa do oleiro. Olha aqui no versículo 3. E desci a casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se nas suas mãos. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Versículo 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus está falando com você. Porventura não podereis eu fazer de vós como fez este olheiro? Sim ou não? Você vai dar permissão para Deus mexer na sua vida?
arrumar a casa, fazer você um vaso de honra, e Ele só faz isso através da palavra. Para isso você tem que deixar Ele te modando assim, te modando. Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero lembrar os irmãos que Paulo ele vai dizer em Romanos capítulo 9 que Deus ele tem o poder de tanto fazer vaso de honra como vaso de desonra. Quando a pessoa não quer ser submissa à palavra dele. Em Romanos capítulo 1, versículo 28, Paulo ele deixa bem claro: por haveres rejeitado a palavra de Deus, a palavra fala assim, o próprio Deus os entregou às paixões. Por isso que às vezes você vê pessoas assim apaixonadas por outra pessoa a ponto de matar. Por isso que às vezes você vê pessoas assim apaixonadas no trabalho ali, só se prejudicando. Por isso que você vê às vezes pessoas apaixonadas nos prazeres carnais e não conseguindo ali nem sequer ser liberto por conta da rejeição. E eu preciso colocar isso no coração de vocês. É um trabalho muito difícil. Não é fácil não, meus irmãos. Eu falo assim, eu luto contra um sistema de pregadores que tem desviado as pessoas da presença de Deus. E eu preciso fazer vocês confiar na palavra do nosso Deus Todo-Poderoso. Isaías 55. O versículo é o 8. Ele vai dizer assim, ó, para o irmão, para a irmã que declarou, colocou no coração: seja feita a tua vontade. Eis-me aqui, Pai. Se eu quiser me fazer um pregador, quiser me levar para os Estados Unidos, eu vou. Se quiser me levar ali na comunidade, eu vou também, que agora eu sou o teu servo. Quiser me abençoar, fazer você próspero, para me abençoar a tua obra, eis-me aqui, eu vou fazer conforme a tua vontade. Olha aqui, mas eu quero ser o teu servo, eu quero ser guiado através da tua poderosa palavra. O versículo 8 vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então por isso que você tem que estar na palavra dele, por isso que você tem que meditar, assim tirar as suas dúvidas, saber qual que é a vontade de Deus antes de tomar uma decisão, antes de entrar num relacionamento. E através da palavra dele. Versículo 9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro regue a terra, e fecundem, e faça brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela nunca voltará para mim vazia. É questão de confiança, meu irmão. É questão de confiança. E eu preciso fazer vocês se desprenderem das coisas da terra e confiar. Isaías 45. Versículo é o 11. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas?
É forte demais, hein? Lê aqui para mim, Timóteo, fazendo favor. Olha o que Deus está falando no versículo 11. Ó Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Às vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas eu quero falar para o irmão e para a irmã que você serve o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele criou tudo. E Ele, quando criou, Ele preparou ali para o homem. Você precisa confiar nele. Olha o que está escrito aqui no versículo 12. Aqui Fui eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol e a lua e as estrelas aparecessem. E aí, você consegue ouvir Deus falando no seu coração? Ou você quer que eu desça aí e fale assim, ó, é essa palavra que Deus tem para você. Não existe outro caminho. A porta é estreita mesmo. Larga a porta que conduz à perdição. O que você deseja? Essa porta estreita que te corrige, mas te leva para a salvação? Ou você deseja a porta larga? Viver como ovelha sem pastor? Porque uma forma que Deus, igual eu disse, Ele usa é a palavra dele para nos orientar. Igual na reunião da manhã eu comentei que imagina aí, se não fosse a lei, o que seria da humanidade? Automaticamente ela se destruiria, sim ou não? Já pensou ali, se não tivesse cadeia ali para prender aqueles que furtam? O que seria de você quando você saísse de casa, se não fosse a lei? A lei é feita para proteger, sim ou não? A pessoa que mata ali, já pensou, se não tivesse uma lei para colocar essa pessoa dentro da cadeia, como seria a humanidade? Ei, já pensou se não existisse a lei Maria da Penha? Às vezes você nem teria nascido. Já pensou se não existisse a lei ali do cinto? O cinto é só uma forma ali para te proteger. Assim é a lei de Deus, assim é a palavra de Deus. Ela é feita ali para te proteger, para o seu bem. E você precisa estar nela e ela em você. Não é o evangelho que tem que ser mudado, é você que tem que ser mudado, é você que tem que ser adaptado para o evangelho. A palavra de Deus não muda. E muitas pessoas estão morrendo. Olha aqui, ele está falando de vaso. Olha aqui no versículo 9 até o 10. Um vaso de barro não briga com quem o fez. Você tem brigado com Deus? Você tem questionado? Por que isso? Você tem brigado com o Criador? Você tem coragem? Eu fiz um louvor com a minha filha que ele fala assim, ó: é impossível eu ficar sem o eu sou. É indiscutível eu discutir com o eu sou. Sei que quero o meu bem, sei que quero o meu bem. Só quer me ensinar, só quer me ensinar que o seu amor vai além, que o seu amor vai além, que os meus olhos conseguem chegar. Deus na minha vida mora em meu coração. Sei que estás comigo em qualquer situação. Ele é meu melhor amigo,
Ele é meu único amor, para Ele eu me entrego, como Jesus se entregou na cruz. Deus da minha vida. Só vocês. Olhe meu coração, sei que estás comigo. É impossível você discutir com o Criador. É impossível você lutar contra Ele. Olha e disse para Paulo: Paulo, você está dando coice em ferro. É você que está se machucando. Você consegue entender isso? Às vezes tem pessoas carregando um lixo, assim, ó, do passado. E Deus querendo tirar toda essa mágoa, toda essa arrogância. Às vezes a pessoa pergunta: por que eu sou assim? E Deus ele fala assim: é porque depois de Adão todos pecaram. E eu quero transformar. Mas para isso é necessário você obedecer a palavra. E ó, vamos voltar aqui para Timóteo, que o meu foco é ficar em Timóteo, não é sair de Timóteo. Meu foco aqui é ensinar, é mostrar o que Paulo está querendo dizer para Timóteo. E isso é gravíssimo, isso é forte. O que Paulo está dizendo para Timóteo e devemos colocar nas nossas vidas, pois estamos guerreando. Segundo Timóteo, capítulo 15, capítulo 2. Pegou aí, Timóteo? Está pegando as cartas aí de Paulo aí? Segundo Timóteo, capítulo 2. Versículo é o 20. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra do Senhor. Olha aqui o que Deus quer de você. Essa é a minha função. Fazer você se apresentar como obreiro aprovado. É igual aquelas pessoas quando entram no quartel. Entra toda assim. E aí, pode pá. Aí com o tempo você já vai colocando assim a postura. Assim já. Aprovado. É isso que Deus ele pede. Para a gente se apresentar diante dele como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, sabe? Assim, não tem do que se envergonhar do Evangelho, sabe? É prazeroso servir, é prazeroso ser perseguido, é prazeroso às vezes as pessoas se afastar da gente por conta do Evangelho, porque a gente sabe que a luz está nas nossas vidas. E sabemos que entre trevas e luz não há concordância. Mas para isso é a palavra, meus irmãos. Não adianta a gente viver na cegueira. Não, Deus está comigo se a gente continua do mesmo jeito. Se a gente não apresenta ali como obreiro aprovado. E para se apresentar como obreiro aprovado é necessário estar comparecendo no quartel. Estar buscando assim, ó, saber o que Deus quer, que Deus deseja. Acho que acabou a pilha ali. É necessário você estar se esforçando, porque a palavra tem muitas coisas ali para nos ensinar. E olha, quando ele fala assim, que maneja bem a palavra, pergunta aí para o irmão que está do lado dele. Você maneja bem a palavra? Você tem que manejar. Você tem que ter assim um controle, a confiança daquilo que você está falando. Você tem que ter sede. Eu preguei sobre isso sexta-feira. Bem-aventurado, felizes é aqueles que têm sede e fome da justiça, aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que buscam mesmo é sede, meus irmãos. Você tem sede? Ou às vezes a Bíblia
sabedoria, e a Bíblia está ali para te conduzir. Você tem que ter sede. E é de graça, Deus não cobra nada. É de graça. Olha o que ele disse para Josué, capítulo 1. Versículo 7, ele vai dizer assim, ó: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo. Olha para o irmão que está do lado aí. Fala assim: esforça-te, Josué, tenha bom ânimo, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro. Olha aqui, ó, não cesse de falar desse livro. Mas você precisa ter confiança. Por isso que ele vai falar para Josué: não cesse de falar desse livro. Antes de falar, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não tema nem eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas aqui, ó, Deus não está falando para Josué: se esforça aí no seu trabalho, Josué. Se esforça aí na sua casa, Josué. Deus está falando: se esforce nas escrituras, para você andar conforme ali a minha palavra. Então você precisa ter sede. E buscar fazer igual aquela mulher cananeia. Aquela mulher cananeia que gritava, clamava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E os discípulos falavam para Jesus: despeça desta mulher que fica aí nos importunando. E ela continuava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus Cristo para e fala para ela: ó, eu não vim dar o pão, ó, é alimento. Eu não vim dar o pão para os cachorrinhos, mas sim para os filhos. Tem filhos aí? Tem filhos aí? Olha que riqueza que essa mulher vai falar assim: mas os cachorrinhos comem da migalha. Nem que seja uma migalha, eu quero. Você precisa buscar, meu irmão. É a sua salvação. Você precisa se desprender. Você precisa confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Ó, vamos aqui em 2 Pedro, capítulo 3. Só o versículo. É forte. Assim, forte ou não é? Versículo 14 até o 15. O versículo 14, depois nós lemos o 15. 2 Pedro 3,14. Olha aí, lê pra gente, fazendo um favor, Bia. Achado. Por isso, meus amigos, enquanto vocês esperam aquele dia, façam o possível para estar em paz com Deus, sem mancha e sem culpa diante dele. É forte. Ó, vamos ficar aqui que nós vamos avançar. Só quero citar também 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Lemos o 20, lemos também o 15. Depois nós vamos voltar para o 15, mas eu vou citar o 21 para a gente prosseguir.
Vou citar o 15, mas fica aí que nós vamos continuar aqui em 2 Pedro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21 vai dizer assim: assim pois, se alguém a si mesmo se purifica desses erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Paulo ele está falando assim: aquele que a si mesmo se purifica, sabe, aquele que tem esse desejo. Igual Pedro vai dizer: sede santo, porque ele é santo. Esse que tem esse desejo, sabe, de buscar ser a diferença, ser luz para as pessoas, ou luz para você mesmo. Essas pessoas que têm sede, igual Jesus Cristo, as pessoas ficam pensando assim: não, tudo tem o seu tempo determinado, há tempo para todas as coisas. Isso é para Deus, é para Deus. Ele é eterno, Ele é Deus. Para a gente não. Você vê que um rapaz foi falar assim para Jesus. Jesus Cristo chamou ele. Aí ele falou assim: deixa eu enterrar o meu pai. Jesus Cristo falou o quê? Deixa os mortos enterrar os mortos. E você tem que buscar. Você não pode ficar acomodado com o pecado. Você tem que lutar contra ele. Igual Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 18, versículo 9: se tua mão te faz pecar, olha o que ele está falando, é você. Arranca-o. Que é melhor você entrar no reino dos céus com uma mão só, do que com as duas mãos lá no inferno. Então é você, não é assim: ó, vou fazer uma oração, Deus tira. Você tem que orar também, mas tem coisas que você vai ter que lutar, você que vai ter que guerrear. É você que tem que tirar. Se teus olhos te faz pecar, olha aqui, ó, arranca ele. Se teus pés, às vezes é a bebida que te faz pecar, joga ela longe. Às vezes é um cigarro, joga longe. Às vezes é uma droga, joga longe. Às vezes é uma amizade, joga longe. Às vezes é a família, joga longe de você. A salvação é individual. Se afasta daquelas pessoas que te faz pecar. Nós vamos falar sobre isso também. Porque olha aqui, ó, no versículo 15. Lembrem que a paciência do nosso Senhor é uma oportunidade para vocês serem salvos, pois o nosso querido irmão Paulo, com a sabedoria que Deus lhe deu, escreveu a vocês sobre esse assunto. Ó, a misericórdia de Deus. Meus irmãos, tem muitas pessoas na cegueira. Você pode ouvir no Facebook, na igreja lá, o culto das novinhas. Vem novinha, na misericórdia. E tem pessoas que vai mesmo. E ó, tem pessoas que vai assim, através de palavra, assim, mencionada por um homem. E nós vamos falar sobre isso, que Paulo ele fala sobre isso. A pessoa, é eu, Deus vai fazer na minha vida. Não, é a gente que tem que fazer. A gente que tem que aprender ali, ó, buscar a santidade, meus irmãos. Tem as pessoas estão perdendo. Por isso que ele fala: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ó, aqui, você tem que fazer a vontade dele. Você tem que saber qual que é a vontade dele. E o tempo está passando. Eu coloco o Cid Moreira toda noite ali para me ouvir. Às vezes eu durmo com a voz do Cid Moreira, mas eu acordo ali e fico ouvindo a palavra de Deus passando. E eu falei: Deus, não posso deixar ela passar sem que eu viva. Ensina, tenha misericórdia da minha vida. E você tem que mostrar isso para Deus. Você não pode ser soberbo. Você tem que mostrar isso para Deus. Olha, igual diz que o pecado você tem que tirar. Vamos aqui em Hebreus capítulo 10. Versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 26, pode. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Olha, aquela pessoa
pessoa que o pastor está pastoreando, está orientando, isso é errado, isso é pecado, se a pessoa continuar praticando, sabendo que é errado, o sacrifício não tem valor para essa pessoa. Por isso que fala da misericórdia de Deus, Ele ainda não voltou, nós estamos no ano aceitável do Senhor, por isso que devemos largar. Continua, pode continuar. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Igual eu disse assim, aqueles que são simples ouvidores, é Romanos capítulo 2, versículo 18. Aqueles que sem lei, pereceu também sem lei, vai continuar assim, morto, porque não quiseram saber da lei. E aqueles que ouviram, mas não obedeceram, esses vão ser julgados. Mas aqueles que obedeceram, esses vão ser justificados. É Romanos capítulo 2, versículo 12. Mas ele fala que aqueles apenas ouvidores, que a palavra estava sendo pregada, a palavra estava sendo orientada, mas a pessoa ali não colocou em prática, ele chama simples ouvidores. Essas pessoas vão ser condenadas em diante para a gente ir. Versículo 28. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, ser julgado culpado depois de ouvir o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. E então, o que será que vai acontecer com o que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisas sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Você imagina naquele dia cair na mão do Deus vivo. Por isso que eu falo, meus irmãos, se esforça para estar de pé na presença de Deus. A gente não pode ficar dormindo com o Evangelho. A gente tem que lutar. Olha aqui, em 1 Pedro capítulo 4. Vou tomar uma água aqui, minha voz já está. Põe aí já, Timóteo, pra gente, fazer favor. 1 Pedro. Vou falar bem do seu, sua esposa está assistindo ali na live, então um tchau para ela, que eu sei que ela está te assistindo. A esposa dele está assistindo ele aqui na live. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Se o julgamento vai começar com a gente, você imagina o fim daqueles que não obedecem à palavra de Deus. Você consegue ver a misericórdia de Deus na nossa vida? E olha aqui, continua, só para você ver que não é fácil, não. Por isso que eu falo, esforça-te. Versículo 18. Como dizem as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Se é difícil os bons serem salvos, se imagina daqueles que não querem saber de Deus. É difícil a gente ser salvo, meu. Por isso que eu falo assim, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. Vamos voltar aqui em 2 Timóteo capítulo 2. O versículo 15. Ele vai dizer assim, que
maneja bem a palavra. Porque Paulo ele está falando que devemos manejar bem a palavra. Porque tem muitas pessoas que dizem assim, ó, tem uma pessoa assim vai falar de Deus. Ah, Deus usou a vida daquela pessoa para falar comigo. Pastor, Deus usa quem Ele quer. Eu creio que Deus usa quem Ele quer, mas eu creio também que Satanás usa quem Ele quer. Jesus Cristo disse assim, ó, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele vai dizer que muitos virão no nome dele. Então toma cuidado. Mas Satanás não está te enganando. Por isso que você tem que manejar bem a palavra. Você tem que ser a igreja de Bereia. Quando alguém estiver falando a palavra de Deus, você tem que ser a igreja de Bereia. E você tem que ter a certeza que Deus está contigo. Você tem que tomar cuidado, ficar andando em outras igrejas, está cheio de lobos devoradores, enganando as pessoas. Se você já se arrependeu, se você está congregando, se você está recebendo o ensinamento correto, você precisa confiar nesse Deus. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé, meus irmãos. Não, eu vou ali, vou lá na igreja porque eu vou receber um milagre lá. Mas às vezes você pode entrar numa igreja de Satanás, sinagoga de Satanás. Você tem que crer na palavra de Deus. Eu creio, eu estou orando. Você tem que usar as ferramentas que Deus Ele pede. A oração é jejum, é buscar Ele e buscar conhecer Ele, é santidade, é obediência. É isso que você tem que buscar. Vamos aqui, ó, só para os irmãos entenderem a carta que Paulo está dizendo para Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4. Agora 1 Timóteo. O versículo é o primeiro. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores e ensino de demônios. Olha aqui, Paulo está falando expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem ali espírito enganadores, ensino ali de demônio. João vai dizer também sobre isso, meus irmãos. Olha aqui, 1 João capítulo 4. Eu falo, ó, pela misericórdia de Deus, vocês precisam crer na palavra de Deus. Vocês precisam confiar nele. Vocês precisam ter a certeza que tudo está no controle de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então vocês têm que provar para ver se realmente é de Deus. Igual eu disse, a igreja de Bereia fazia isso com Paulo. Deixa eu ver o que esse cara está falando, se é de Deus mesmo, se bate com as escrituras. Mas para isso você precisa buscar Ele, para entender o que eu estou falando, e pedir para Deus quebrar o seu coração, para às vezes você não virar um religioso. Fazer igual a igreja de Éfeso. Vamos aqui em Apocalipse capítulo 2. Olha o que eles faziam, olha o exemplo. Olha o exemplo, e olha como Deus fala com eles. Apocalipse capítulo 2, versículo 2.
Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim... Olha, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como também a tua perseverança na palavra de Deus, perseverando firme, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que assim mesmo declaram apóstolo e não são, e os achaste mentiroso. Como eles fizeram isso? Através da palavra. Eles se alimentavam da palavra. Então eles reconheciam ali quem era de Deus, quem não era. Falaram: não, vocês não são apóstolos, vocês não estão levando o verdadeiro evangelho. E assim também devemos ser. Ele é o nosso pastor, a palavra é o nosso pastor, e você precisa confiar nele. Eu tenho ensinado a palavra, é nele que você tem que confiar. Olha aqui, ó, ele vai dizer no versículo 3: E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Olha, permaneceu firme. Vamos aqui, Apocalipse capítulo 3, já que nós estamos aqui, ó, no versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sim, você precisa guardar a palavra dele. A palavra dele, igreja. A palavra dele, confiar. Confiar. Esperar. E tomar cuidado, porque aqui ele vai falar aqui, ó, dos falsos profetas, dos servos de Satanás, que se declara ser judeu, sabe, ser cristão e não são. Versículo 9: Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir a prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Versículo 10. Ó, isso daqui é real. Quem quiser pegar, pega. Quem não quiser, não pega não. Continua sendo um vaso de desonra. Deus, ele é misericordioso, meus irmãos. Pela misericórdia dele, ele usa a minha vida para falar com os irmãos. Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ó, aqui eu dei um ensinamento dos falsos mestres, falsos profetas. Mas igual eu disse, na casa de Deus vai ter vaso de honra e vaso de desonra. Vai ter pessoas que vai querer ter um encontro com Deus vivo, vai querer viver debaixo de uma autoridade, de um escolhido de Deus, vai querer viver em obediência, vai querer aguardar o tempo de Deus. Mas também vai ter pessoas que vai entrar aqui e não vai querer nada disso. No começo vai até ajudar, mas depois vai querer prejudicar. Assim Paulo ele fala, e nos tempos nossos também isso vai acontecer. Nessa igreja, infelizmente, isso vai acontecer. Pessoas que andam perdidas, desorientadas, sem pastor. E você tem que tomar cuidado com essas pessoas. Não é as minhas palavras, é a palavra de Deus. A única coisa que Deus me usa aqui é para fazer as pessoas, os vasos de honra, esperar nele, deixar ele trabalhar. E ele trabalha do jeito que ele quer, e ele usa os servos dele. Tem pessoas que é de vidro, você não pode falar nada, você não pode dizer nada, que a pessoa já se quebra, a pessoa não quer saber. E com essas pessoas devemos tomar cuidado. Vamos aqui em 2 Timóteo capítulo 2. Olha a orientação que Paulo está dando.
versículo 22. Pergunta para o irmão que está do teu lado: ei, pergunta para o irmão, seja um servo de Deus, olha para ele. Ei, olha para ele, não olha assim. E aí, você vai querer ser um vaso de honra? Ou um vaso de desonra? Você vai buscar ser um vaso de honra ou um vaso de desonra? Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 22. Foge também das paixões das mocidades, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqueles que têm um coração puro, aqueles que não têm um coração puro, você não fica perto não, sabe por quê? Porque as más conversações corrompem o bom costume. Olha aqui no capítulo 3. Ele vai dizer assim, lembre disso, no versículo 1: nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas. Isso já existe. É eu, acontece comigo, eu que faço, eu que mando. As pessoas são egoístas, só pensa nelas, não pensa no próximo. E eu estou cansado, meus irmãos. Eu falo assim, aqui para qualquer um que for fazer a obra agora, assim vai ser só com o tempo. Porque as pessoas saem, não se importam com almas que dá trabalho para me trazer, dá trabalho para mim nas casas. Só eu sei as batalhas que eu enfrento, as casas, o impedimento. E quando as pessoas saem, automaticamente tem pessoas que não estão firme e forte na fé, e acaba se desviando, acaba andando perdida. E as pessoas têm que saber o que quer. Olha o que ele vai dizer aqui, lembre disso, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos. Olha aqui, pessoas avarentas, só buscando dinheiro, orgulhosas, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais. Na hora que fala assim, desobediente aos pais, eu vou mostrar em outros textos que Paulo tanto chama a igreja de Coríntios, meus filhinhos, aos pais na fé, aqueles que levam a palavra de Deus. As pessoas não seriam submissos e não terão respeito pela religião, incapazes de se controlarem, violentos, inimigos do bem, serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessas pessoas. Igual eu disse assim, tudo isso se cumpre, meus irmãos. Eu vou dar um exemplo assim nessa minha caminhada como pastor. Pessoas que têm essas práticas. Uma igreja que eu pastoreava, eu fui atacado uma vez. Satanás usou a vida de uma mulher casada, e ela ficava ali falando besteira. Só Deus sabe o quanto eu sofri assédio, e eu não podia falar nada. A única coisa que eu falava para ela, eu tinha até gravações, tanto vídeos, gravações no meu celular. Falava assim, olha, não deixe o diabo estragar a sua casa, a sua família. Não estrague o seu casamento.
Olha tudo que você já conquistou. Mas não podia falar para o marido dela, para não destruir a família. A única coisa que eu orava, porque era uma alma que o inimigo estava usando. Mas sempre eu deixava uma testemunha, porque eu não sabia até onde iria essa doença. Então eu tinha gravações, vídeos, até que essa moça não conseguiu o que ela queria. Sabe o que ela fez? Começou a colocar pessoas contra mim. Algumas pessoas seguiram, porque são cegos. E eu deixei, falei assim, não, você prefere acreditar, mas eu continuei, não vou falar nada, não vou estragar a família. E assim Paulo, ele está falando. Assim eu falo, você tem que estar firme e forte na palavra, porque vai entrar pessoas desorientadas que não conhecem Deus. Porque João vai dizer, se conhecesse, olha aqui, ó, 1 João. Versículo, eu vou ler o 18. Como eu disse que Paulo, João também falava filhinhos. Versículo 18, capítulo 2. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo, em outros textos está dizendo o anticristo. Quando fala o anticristo, naquele tempo, até nos tempos de hoje, são aqueles que vão contra a verdade, contra o evangelho do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que é chamado de anticristo ou inimigo de Cristo. Pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido, e por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não era do nosso grupo. Se fosse do nosso grupo, teriam ficado conosco, mas elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Versículo 20. Porém, sobre vocês Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Então, meus irmãos, não estou fazendo ninguém, não estou pregando para ninguém ficar preso nessa igreja, não. Eu estou aqui para pastorear. Se você for morar nos Estados Unidos ou no Recife, aonde você for, você vai ser guiado pela palavra, porque você já conheceu a palavra. Você não vai ficar andando perdido, sendo enganado, sendo enganada. Essa é a minha missão. É ensinar você a conduzir a palavra de Deus com autoridade, com a verdade, pregando o Cristo na cruz, o sacrifício, o arrependimento, pregando uma graça. Então essa é a minha missão. Vou finalizar aqui em 2 Timóteo. Assistindo, você tem que buscar o nosso Deus, tem que lutar contra você mesmo, contra esse cansaço, contra essa preguiça, tem tirado a salvação de você. Você tem que lutar contra a religiosidade e buscar a sua salvação, tirar tempo ali para
conhecer mais as Escrituras. Segundo Timóteo, capítulo 4 agora. Versículo 3. Você lê para mim, Timóteo, fazendo favor. Em diante. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio. Em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Versículo 10, só para você ter a certeza que não é fácil viver o evangelho, não. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições aos meus sofrimentos, quais me acontecerão em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Amém, meus irmãos. O vaso de honra é isso daí. É ser submisso à palavra de Deus. Amém. Esse é o ensinamento que Deus ele coloca no meu coração. Assim, é um dom que Deus me deu e eu agradeço a Ele. Porque tem me ajudado muito, até mesmo comigo. Amém. Olha para o irmão do lado, fala assim: você é um vaso de honra. Você não se quebrou, você não é de vidro. Vamos aplaudir o nosso Deus, meus irmãos. Podem ficar de pé. Amém. Podem ficar de pé, meus irmãos. Sim. Qual que é aquele hino lá que você gosta de louvar? O hino da harpa. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezível, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre,
E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, Quando Jesus estendeu a sua mão, Ele estendeu. quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu Ele estendeu a sua mão